Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nessa noite de domingo, nós nos reunimos para finalizar, para continuar e finalizar o nosso estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que estamos agora nos itens 9, 10 e 11, finalizando esse capítulo que tanto nos ensina, né, a respeito de buscai, né, de buscai e achareis, né, o título do capítulo. E eu já vou trazer para cá, gente, a minha amiga Júlia, os estudos dessa noite. Vou dando boa noite para quem está chegando por aqui, a Giovana, a Vanessa, Fabiana, Bru, Marielle. Oi, Ju, boa noite também. Boa noite, Emília. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Ju, então a gente está aqui no capítulo 25, né? Para o pessoal que quiser acompanhar com a gente, finalizando aqui nos últimos itens. E lembrando sempre, como a gente faz, né? Que o nosso evangelho da nossa casa é para a gente um convite, para que a gente, né, faça esse evangelho também, né? Continue ele um dia na semana, um horário fixo, cada um dentro do seu lar, como uma forma da gente se aproximar cada vez mais, né, do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, conseguir ao longo aí dos dias, né, lembrar dessas palavras, lembrar dessa forma de agir, desse caminho, né, que é o nosso caminho natural, né, o caminho da Boa Nova. Então, é muito fácil fazer. A gente começa com a prece inicial, faz a leitura do Evangelho, tece alguns comentários e finaliza com uma prece final, uma irradiação. Sempre bem-vindo ter uma aguinha ali, que nem a Ju agora, né? Uma aguinha perto, que é fluidificada. A gente nunca está sozinho, né? Então é um momento também que o nosso protetor, o nosso anjo da guarda vai chegar mais pertinho da gente, vai estar nos intuindo, vai estar colocando nessa aguinha aquilo que a gente precisa, né? Para a nossa sintonia física, emocional e espiritual também. Então, gente, eu vou pedir para a Ju fazer a nossa prece inicial, pode ser, Ju, e na sequência eu faço a leitura. Pode sim. Vou convidar vocês, então, amigos, para a gente já ir se sintonizando com a espiritualidade amiga, porque nesses instantes ele já se encontra em nossos lares, nos amparando, amparando aqueles que convivem conosco, higienizando o ambiente físico e espiritual da nossa casa. Que possamos lembrar que pensamento é vida, que pensamento se materializa, que possamos contribuir então com esses espíritos, mantendo o pensamento em Jesus e no seu Evangelho. Que todos aqueles que amamos possam receber todas as bênçãos e bons sentimentos destes instantes. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ju. Então, a gente está ali no item 9, a gente vai ver que chama-se Não vos inquieteis pela posse do ouro. Eu vou ler alguns trechos, né? Vou ler aqui na íntegra o capítulo, os versículos 9 a 15 do capítulo 10 de São Mateus. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade, em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Aí Kardec nos esclarece, estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda.
Mais adiante diz assim, ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, imporem-se a eles, usarem de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurarem as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós, acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Ju, conta pra gente como é que foram as tuas reflexões a respeito desse trecho do Evangelho. Tem bastante ensinamento nesse trecho, como em todos os outros, é claro, mas ensinamentos diferentes, Emília. Eu vou me focar em um, que foi o que me chamou mais atenção, e talvez até num aspecto um pouco diferente disso, mas foi o caminho que o meu coração foi seguindo ali na interpretação. Que é ali na frase em específica, que é quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade o pó dos vossos pés. E aí a primeira reflexão que eu convido para a gente fazer é esse sacudir o pó dos pés. Não é um gesto físico, mecânico, né? De sacudir o pó dos pés, senão ia ser um ensinamento vazio de Jesus e a gente sabe que nunca é vazio, muito pelo contrário, né? Isso é cheio de significados. Então, não é sacudir o pó físico de lugar nenhum. Então, já fica aí uma reflexão. Que pó será que é esse, então? E aí, Emmanuel e Chico, eles trazem a reflexão, e aí no Evangelho, comentário de Kardec também, de não conservar mágoa, qualquer coisa negativa no nosso coração devido à ignorância daqueles que cruzam o nosso caminho, que não nos entendem, enfim, das vivências que a gente tem no dia a dia. Então, o primeiro ensinamento é esse, é sacudir esse pó da desilusão, do cansaço, da ignorância dos outros perante a gente, da nossa boa vontade. E quando a gente fala de evangelho, né, Emília? Vocês devem perceber e vocês devem ser igual a gente. A gente se anima, a gente fica feliz, a gente quer falar do evangelho para todo mundo o tempo inteiro, porque aquece o nosso coração e a gente quer que isso aqueça outros corações também. Mas nem todo mundo está pronto, nem todo mundo tem interesse, nem todo mundo está no momento, às vezes são momentos, enfim. Então a gente não pode deixar esse pó acumular, porque a gente tenta propagar o evangelho, tenta ter uma boa atitude, porque propagar o evangelho não é só falando, né, Emília? Às vezes a gente tem uma boa atitude, aquela que a gente para assim, não, eu vou acertar. Eu não vou errar, eu vou acertar. A gente pensa em Jesus e acerta. Mas aí a pessoa retribui com uma fala negativa, com algo ruim, e a gente fica assim, poxa, tô aqui, né, tentando propagar o evangelho nesse sentido, de trazer o exemplo, e sou retribuída dessa forma. E aí vai guardando mágoa, vai guardando vários sentimentos, que é como se fosse o pó acumulando na nossa casa. E o pó da rinite, né, Emília? O pó faz a gente espirrar, faz a gente ficar ruim. E esse pó também faz isso com a nossa alma. Então, essa é a primeira reflexão. Mas aí, na verdade, eu fui refletir outra coisa, além disso, que eu achei mais difícil ainda, para ser sincero. Que é o pó que a gente cria pra gente mesmo. Não é que os outros vão criando. É a gente conosco mesmo, sem mais ninguém. Nós e Jesus. A minha reflexão foi, eu acumulo muito pó dentro de mim, muito mesmo. Porque aqui, num texto também do Pão Nosso, de Chico com Emmanuel, eles trazem pra gente refletir que a gente tem que sacudir alguns pós. Daí eles trazem os exemplos. O pó da desilusão. E se a gente parar para refletir num dia a dia, quanta desilusão a gente mesmo cria para conosco. Às vezes é desilusão perante uma pessoa, como a gente gostaria que ela fosse, perante uma situação que a gente espera
que a situação ocorra de determinada forma e ela não ocorre, a gente sente essa desilusão, enfim. O pó do apego, e de novo, pode ser o apego a uma pessoa, a um cargo, a uma situação, algo que a gente sonha, espera, vai criando dentro da gente e não acontece. Às vezes, até, Emília, é o apego da gente como ser perfeito, que às vezes a gente acha que está conseguindo, que está chegando lá, e a gente se apega nisso, e aí vive uma situação que mostra que a gente ainda não está pronto naquilo, que a gente ainda errou, e daí a gente se apega a isso e se decepciona, porque a gente ainda não chegou lá. O pó da ostentação, o pó do cansaço, e esse pó do cansaço é especialmente para quando a gente está querendo vivenciar a boa nova. Porque a gente vivencia, e às vezes o retorno é a indiferença, e daí a gente vai cansando. Isso não pode. A gente não pode deixar esse pó do cansaço se acumular. E aí o texto finaliza assim: só assim o seguidor de Cristo pode retomar a estrada com esperança. Então, gente, não deixar o pó acumular, é fazer essa limpeza, é não deixar. Porque se a gente, na verdade, deixa acumular, a gente tem o trabalho de limpar depois, que é mais trabalhoso do que só não deixar o pó acumular. Fazer aquela limpeza pequena, diária, pouco a pouco, que aí é muito melhor do que fazer aquela limpeza pesada na casa. Com a gente é assim também. Então, quando a gente deixa esses pós da terra, de tudo isso que a gente trouxe acumular, a gente perde a esperança. A esperança no mundo melhor, a esperança na boa nova, a esperança na gente mesmo. Então, a Suzana comentou aqui, quanto pó para limpar? Se limpar a casa já é cansativo, né? Imagina a nossa casa mental, a nossa casa espiritual. Dá muito trabalho. A Fábio comentou aqui no apego à ilusão da imutabilidade da vida aqui na Terra. É uma grande ilusão e é um grande apego. Eu acho que ninguém hoje foge muito desse apego. É um grande exercício. A gente se ilude achando que a vida aqui na Terra ela não vai mudar. Seja na situação que a gente está numa situação muito difícil, de uma doença do corpo físico, uma vivência familiar, um relacionamento que não deu certo, e a gente se ilude que aquilo não vai mudar, que está negativo, que está ruim, que está difícil, que vai ficar assim para sempre. E ao contrário também, né, Emília? Quando tá tudo muito bom, tudo dando certo, ou tudo tranquilo, tá aquela paz. Como é bom seguir Jesus, né? Que tá indo, a gente também se ilude achando que o sofrimento não vai chegar. E ele chega, porque a gente tá aqui na Terra e ele chega. Depende de nós decidir como encarar isso. Mas esse é um grande apego, também é um outro pó, essa ilusão da imutabilidade da vida. Gostei, Fábio, obrigada. Eu nem subi para ver os outros comentários, Emília. Eu só interrompi aqui a fala. E aí, sem me prolongar muito, seguindo, tem uma fala que foi do Emília, da NEP, o Arthur Valadares. Lembrei dele. Uma palestra do Arthur, tá no YouTube, com esse tema do Evangelho de hoje. O Arthur, ele fala que esse pó que a gente deixa acumular, ele serve como se fosse um fermento doentio. O que um fermento faz no bolo? Ele faz crescer, faz inflar, ficar maior, né? E esse pó é esse fermento doentio que faz crescer aquilo que a gente ainda nutre em nós. Se são coisas boas, tudo bem, vai nutrir coisas boas, mas esse pó que a gente está falando são coisas negativas ainda. E ele vai inflando tudo aquilo que ainda não é de legal em nós. Ele serve como esse fermento que faz crescer. Então, se eu nutro a mágoa, eu tô fazendo crescer esse lado que ainda existe em mim. Então, a gente tem que tomar cuidado e pensar o que a gente quer que fermente, que cresça. É esse pó da terra, da desilusão, do apego, ou é o evangelho de Jesus? Já, né? A gente tem que botar o fermento onde a gente quer que cresça. E aí, aí agora, como mudar, né? Como fazer de diferente? Eu vi que a Fábio comentou aqui, como tirar, então, esse pó, né? A gente precisa deixar para trás aquilo que não serve mais pra gente. E tudo bem, cada um tem a sua vivência, mas no fim, gente, a gente está tudo no mesmo barco, né, Emília? O que não me serve mais já não serve para Emília também. A gente tem vivências diferentes, mas as nossas necessidades, elas são muito parecidas.
Porque a gente está aqui na Terra, todo mundo no mesmo barco. Então, é deixar para trás padrão de pensamento que limita a gente. Por exemplo, que a gente não é capaz. Ah, eu tento e só erro. Eu não consigo sair disso, eu não consigo ser alguém melhor. Isso é um pensamento limitante, a gente tem que deixar isso para trás. Ou o pensamento de que os outros não são capazes. Putz, essa pessoa já errou muito comigo. Já dei tanta chance e ela não aproveitou, daí a gente desiste. A gente tem que deixar para trás, então, esse pensamento que nos limite. Isso é uma forma de ir limpando esse pó. Outra é deixar para trás ressentimento e mágoa. Eu acho que esse é o mais difícil de todos, pelo menos para mim. Porque quando a gente alimenta a mágoa, quando a gente alimenta o ressentimento, depois, para deixar isso para trás é mais difícil. Então, o certo é não deixar o passarinho criar o ninho na cabeça, é não deixar pousar a mágoa, não deixar nem se instalar em nosso coração. Quando a gente vê que alguém mandou uma mensagem tão simples, ai, não gostei, por que essa pessoa escreveu assim, né, Emília? Por que você falou desse jeito? O que será que a Emília quis dizer com isso? E às vezes a Emília nem estava fazendo outra coisa, né, Emília? Só mandou ali rapidinho, a Emília não estava nem pensando em me magoar, em me atingir, e eu guardei essa mágoa de uma mensagem que a Emília mandou no WhatsApp, tão simples. E daí vai alimentando isso, e daí tudo que a Emília passa a fazer, eu já fico assim, não gostei. A Emília fez aquilo, e daí vai alimentando e vai crescendo. Então é não deixar isso nem se instalar no nosso coração. E pensar, a Emília deve estar com as coisas dela, a correria do dia a dia, né? Os problemas, não tem nada a ver comigo. Vamos deixar passar, vamos deixar passar. A gente brinca que é não passar o recibo, né? Não passa o recibo, deixa passar. E por último, as expectativas ideais que já não nos servem. Acho que eu acabei me adiantando e falando um pouco, mas a gente cria expectativas para a nossa vida, sonhos que eles são saudáveis, eles são importantes. Só que às vezes o nosso caminho muda, as nossas necessidades mudam, ou aquilo que a gente sonhou não era o melhor para a gente, e a gente se apega a isso. E dessas expectativas são frustradas, porque, que nem a Fábio falou, a nossa vida aqui na Terra ela muda o tempo inteiro. Se tá bom, pode piorar, se tá ruim, vai melhorar com certeza. Então a gente não pode se apegar a isso. E aí, Chico e Emmanuel nos finalizam toda essa história falando assim: encomenda-os a Jesus, e eu faço um parênteses, vamos encomendar a gente mesmo, nos colocar a Jesus, vamos nos encomendar a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, gente, sacudir esse pó de tudo que é de ruim que sai de nós, que chega até nós, é não deixar isso acumular. Sacudir essa poeira, que nem a gente espana na casa, assim, todo dia um pouquinho da poeira, para não deixar acumular, não deixar acumular essa poeira no nosso coração, porque senão não sobra espaço para o Evangelho de Jesus, porque o coração vai estar cheio de poeira. Nossa, Ju, obrigada pela interpretação, pelos comentários, né? Outros comentários que rolaram por aqui enquanto você estava falando desse pó, né? A Biga nos lembrou de não jogar esse pó para debaixo do tapete, que seria basicamente a gente se habituar, né, gente, às nossas más tendências e achar que é assim mesmo, não, eu sou assim mesmo, né? A gente fica com aqueles melindres, aquele, né, esse conforto com o desconforto, né? Então, que a gente saiba que o Evangelho é alegria, né? Jesus espera de nós a leveza, a alegria, e se as coisas não estão legais, depende da gente mudar, né? A Sandra disse para abandonar os nossos medos, né? A Fábio também disse que nós precisamos criar um padrão mental em harmonia com o Criador. Então, como é que a gente faz isso, né? Parece uma coisa tão complicada, né? A prece nos ajuda a criar essa harmonia. O trabalho no bem nos ajuda a movimentar. Quando a gente está com poeira na casa, a gente vai fazer o que? A gente trabalha, né? Tem que tirar o pó, tem que limpar. Na casa mental tem trabalho também, né? Tem prece, tem trabalho no bem, tem se disciplinar, né? O orar e o vigiai. É o se disciplinar para observar os nossos pensamentos. Nós somos co-criadores, né? A Ju falou aí muito bem que
olha, a gente sabe da incerteza, né? A Fábio falou, imutabilidade, né? Não existe. A vida vai mudar. Agora, nós somos co-criadores. Nosso pensamento, né? Emmanuel nos ensina, né? Nós temos aí um dínamo criador em nós. Aí o nosso pensamento co-cria junto com o universo. Então, vamos disciplinar o nosso pensamento com coisas boas, com energias de paz, né? Com energias de amor. E a Luzia fez um comentário muito interessante aqui, mas assim, oportunidade muito boa, né? Oferece esse trecho do Evangelho de hoje, principalmente pela bela e clara interpretação feita, né? Como pó é prejudicial, e eu não saberia sozinha entender dessa forma. Que bom, né, Luzia? E eu vou contar para vocês que não foi o trecho também que me chamou mais atenção nessa leitura e nesse estudo. O que eu acabei me fixando mais, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a questão realmente que está lá no título, né? Não vos inquieteis pelo ouro, né? Que Jesus nos orienta a não adquirir ouro, prata, bronze. Ele está nesse momento, esse é o discurso apostólico ali, ele está orientando os discípulos, né? Então ele orienta os discípulos o quê? Vocês estão indo, né, pregar o evangelho, vocês estão indo fazer o bem. Não se preocupa em levar ouro, que seria, né, a moeda de ouro lá na época de Roma, que equivaleria aí a um mês de recursos, vamos pensar assim, de alguém, nem prata, que seria o equivalente a uns 10 dias, né, de pagamento aí no salário de um trabalhador, nem o bronze, que era a moeda mais simples ali, mas, né, uma família que vivesse de bronze, era uma família para quem faltava, né, até mesmo o necessário. Mas Jesus diz que não importa se para a gente falta o necessário, se a gente tem ali o suficiente, ou se a gente até tem a mais. Isso pouco importa na hora da gente sair para fazer o bem. Então, a gente até fez uma pergunta aqui no Instagram, né? Se as pessoas achavam que precisa de dinheiro para fazer a caridade. E, de fato, né? A gente pode pensar que, puxa, para eu ajudar alguém, eu tenho que ter meios, né? Como é que, se eu não tiver, como é que eu vou ajudar alguém que também não tem? A gente às vezes pensa assim, né? 92% dos nossos, né, das pessoas que estão aqui, né, o pessoal que segue o Instagram da casa, disse que não precisa mesmo de dinheiro para fazer a caridade. Então, o pessoal já entendeu que, olha, dinheiro é muito importante, né? Fazer a caridade usando os recursos materiais é importante, mas não é necessário, né? Existe algo mais importante na hora da gente fazer a caridade. E pensando nisso, fazendo essa reflexão, eu lembrei de um exemplo que um dos trabalhadores da casa, o Alex, trouxe para a gente um tempo atrás numa palestra. Ele e a família dele, né, o seu Nelson, a família dele, eles foram para Minas e visitaram um local muito especial lá em Uberaba, onde foi fundado um hospital. Esse hospital cuida de pessoas, né? Foi, enfim, construído para cuidar de doentes de uma doença muito específica, que tinha muito desconhecimento na época, lá nos idos dos anos 60, quando esse hospital foi fundado. O Hospital do Pênfigo Foliáceo, que é mais conhecido como a doença do fogo selvagem. Se achava lá atrás que era uma doença contagiosa. E as pessoas tinham muito medo de conviver com quem tivesse essa doença, que provocava erupções cutâneas, pruído e infecções muito feias, né? Então ninguém queria chegar perto, né? E hoje, né, já com conhecimento e o desenvolvimento, né, da medicina, se conhece que é uma doença autoimune, então ela não tem contágio, né? Mas é uma doença que quem detém essa doença autoimune sofre muito, uma doença muito triste, de muito sofrimento. E naquela época não tinha local para se tratar pessoas que tivessem essa doença. E lá em Uberaba tinha uma senhora chamada Dona Cida. Ela trabalhava no hospital, na Santa Casa de Uberaba, e esse hospital atendia 22 pacientes com essa doença. Mas é uma doença de tratamento longo, dispendiosa, né? E em um determinado momento o hospital viu que estava usando muito, estava muito caro cuidar dessas pessoas e quis destinar essas pessoas para as casas delas, para elas se tratarem em casa, que não ia, né, não ia mais fazer sentido ficar ali. E a dona Cida, que cuidava desses pacientes no dia a dia, né? Ela via que muitos deles, 12 ao todo inicialmente, não tinham como cuidar de si mesmos em casa, não teriam como se tratar.
e ela, mesmo contrariando a família, ela leva essas pessoas para casa dela. Ela era uma senhora que trabalhava para sobreviver, para sustentar os filhos, não tinha recursos e leva essas pessoas para casa e vai mendigar, assim, ela vai pedir dinheiro para conseguir ajudar essas pessoas a tratar e se sustentar e ela desenvolve um sonho de construir um hospital, uma estrutura para cuidar de pessoas assim, porque nisso que ela atende esses 12 começa a chegar mais gente, né? Começa a vir mais gente, mais doentes, mais pessoas precisando desse atendimento. Pois bem, gente, passam-se os anos, ela consegue um barracão, ela consegue a ajuda de um grande amigo que todos nós conhecemos, o Chico Xavier, né, que morava lá na cidade dela, que começa a ajudá-la. Então, ela vai aos poucos e começa a construção de um hospital, isso em 1962, e esse hospital fica pronto só 7 anos depois. Nesse meio tempo, ela é presa, porque ela é acusada de estar mendicando por uma entidade que não existia. Ela, enfim, tem que responder à justiça, ela passa por muitas dificuldades, mas ela consegue, né? Ela consegue montar esse hospital, ela consegue a ajuda da comunidade local e ela consegue ajudar, o mais importante, né? Essas pessoas que não teriam outra forma de serem atendidas, de serem cuidadas, de receberem esse acolhimento se não fosse por ela. Então é uma história assim que toca muita gente, um grande exemplo de amor, né? E que nos demonstra aí um exemplo de que, gente, não precisa mesmo, né? Esses grandes corações, essas grandes almas que vêm aqui para esse planeta para nos ensinam inclusive isso, né? Que eles ouvem o que Jesus já dizia 2000 anos atrás, né? Não precisa de ouro, nem de prata e nem de bronze, basta a gente abrir o nosso coração para acolher, né? Para amar mais, né? Quando a gente dá da gente, né? Importa muito mais do que quando a gente dá o que já não é nosso, né? Porque se a gente dá, vamos pensar, da roupa que a gente tem, se a gente dá do dinheiro que a gente tem, se a gente dá da comida do nosso prato, o que a gente está dando? A gente está dando o que já nem é nosso, é de Deus. Deus nos proveu tudo isso. A gente está passando adiante o empréstimo que já vem do Criador para nós, né? Agora, quando a gente dá do que é nosso, do nosso trabalho, do nosso carinho, da nossa paciência, do nosso acolhimento, isso é nosso. Aí tem outro, né, sentido. Aí é outra dimensão de caridade. Né? Então, é muito interessante para mim essa passagem de Jesus, porque é um ensinamento ali para os discípulos lá de 2000 anos atrás, e esses de hoje, né, de 2023, que estão querendo seguir esse caminho para a gente parar de olhar tantas vezes os obstáculos quando a gente quer ajudar alguém, né? Quando a gente quer dar da gente, que a gente dê, então, do nosso coração. Bem, era isso assim que eu pensei, né, enquanto eu estava lendo, pensei em trazer, né, que essa passagem me ensinou isso, né, e é um desafio que a gente tem todos os dias, né, Ju? Quando a gente às vezes pensa em, eu quero mais, eu quero ajudar mais, a gente às vezes enxerga muitos muros na nossa frente, né, e enxerga poucos caminhos. Emília, tua fala me fez lembrar de um trecho do livro Paulo e Estevão, que é um dos meus favoritos, ele é bem no início, que é quando a Abigail tá presa junto com o irmão, que é Estevão, né? E o pai ainda estava vivo, e os três foram presos injustamente. Estavam os três presos, uma vida muito sofrida, enfim. Aí eles sabiam que o pai ia morrer, que o irmão ia ser enviado para longe para morrer também, que ela ia ficar sozinha. A Abigail estava numa situação que ela sabia que ainda ia dificultar muito, né? Ali a vida dela. E aí ela olha pela janelinha da prisão, eu não vou lembrar a frase exata, ela fala uma frase um pouco maior, mas ela diz que ela nunca teve nada para dar, eles eram muito pobres. Nunca nada para dar. E que ali ela estava feliz, olha só, gente. Que ela estava feliz e grata porque ali ela tinha o que dar. Que ela tinha o coração para dar em amor a Deus, o seu testemunho, de continuar esperançosa, de não desistir. Então, olha só, eu peguei esse ensinamento, foi uma das partes mais marcantes do livro inteiro. Quem já leu sabe que tem um monte de parte muito marcante. Me marcou porque é o que a Emília falou, que a nossa é o que está no nosso coração, é o que está aqui dentro. E a gente sempre tem o que a gente possa dar.
E esse testemunho de amor a Deus, de seguir o Evangelho de Jesus, também é uma caridade. A gente internalizar e viver conforme o Evangelho de Jesus. E, Emília, é muito mais difícil fazer essa caridade, de seguir Jesus de verdade, de vivenciar Jesus no nosso dia a dia, do que a caridade material. De dar algo, né, do nosso bolso, enfim, da comida, do Que agasalho. também é importante, também é Sim, necessário, né? De maneira alguma a gente diminui a importância da caridade material, que ela é fundamental no tempo de hoje, né, gente? A gente sabe que no mundo em que tem tantas desigualdades sociais, a gente precisa da caridade material, sim. Mas existe essa outra caridade que é o que Jesus nos convida, né? Para a gente oferecer e que independe de como vai ser recebido. Surgiu aqui ao longo da fala da Ju e de alguns comentários a palavra expectativa. Ela é algo para a gente pensar, viu? Para a gente talvez tirar um pouco desse pó da expectativa mesmo, porque a gente às vezes ajuda esperando, né, que algo aconteça e ajudar e amar a gente não pode esperar, né? É só o ato mesmo de fazer isso já é a nossa recompensa em si, independente de como é recebido, né, do que vem do outro lado, isso não é mais, não depende mais de nós, né? Daí que Jesus diz, sacode poeira, né? Deixa ali, fica ali, né? O que aconteceu ali fica ali, não traz junto, não tem porquê. acho que essa pode ser a tarefinha da semana, né, Emília? Que nem a gente faz com a nossa casa, de não deixar a sujeira acumular, que a gente não deixe essa sujeira, esse pó acumular também no nosso coração, por qualquer motivo, seja ele qual for, qualquer momento do dia, qualquer acontecimento, não deixar a poeira de qualquer coisa Então, são acumular. duas tarefinhas, Ju. É a gente pensar naquilo que a gente pode fazer para dar de nós, né? Para qualquer causa, né? A dona Cida se identificou com as pessoas doentes, né? Da doença do fogo selvagem. O que que toca o nosso coração e que a gente pode fazer e ajudar a mudar hoje, independente de qualquer questão material. Sem ouro, sem prata, sem bronze, mas dando de nós, do nosso coração, do nosso ser. O que que a gente pode fazer? E a segunda é, vamos limpar a poeira. E, É gente, isso. Emília, só uma observação, pessoal, vocês comentaram um monte no Evangelho de hoje aqui no chat. Olha como é importante essa contribuição dos comentários de vocês. Foi guiando a minha fala, a fala da Emília. Então, essa participação de vocês, ela é muito importante. Então, para lembrar que o Evangelho não é da Emília, não é meu, é o Evangelho da associação. A gente acaba aparecendo, mas aqui para, enfim, guiar a conversa, mas a participação de vocês ela é muito importante. Então, continuem comentando. Eu e a Emília, a gente adora ver os comentários aparecendo aqui, né, Emília? Então, obrigada pela participação de vocês hoje. Obrigada, gente. Vamos fazer então a nossa prece final e fica o convite para todo mundo que está aqui voltar na semana que vem, que a gente vai estar no capítulo 26, que é um capítulo curtinho, mas ele é muito importante também. Ele fala sobre dar gratuitamente o que a gente recebe gratuitamente, então vai tocar na questão da mediunidade, né? De outras coisas importantes também. Então vamos juntos aqui nos sentir abraçados pela espiritualidade amiga, por Jesus, uns pelos outros, de corações entrelaçados, nesse pensamento no bem maior, nesse pensamento no nosso bem, na nossa evolução, que a gente consiga se desfazer das mágoas, né? Dessa poeira que a gente conversou hoje, das culpas, do peso, que o Evangelho é alegria, que Jesus quer a nossa felicidade e que a gente possa espalhar essa felicidade para as pessoas ao nosso redor, para o mundo ao nosso redor e distribuir todo esse amor a começar por nós. Uma semana de muita luz e muita paz a todos e até o próximo domingo. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada, semana. boa Até domingo noite. que vem. Beijinhos a todos, até o domingo que vem. Tchau, tchau.